Olá, galera do YouTube! Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Fernandes e esse é o canal Natural é Melhor. Nesse vídeo, eu vou contar a história para vocês, onde acontece exatamente esse diálogo que vocês leram aí na capa do vídeo. O médico realmente chegou para mim e disse: chega de medicamento, para de ir na farmácia, que agora você vai comprar seus medicamentos no supermercado. Isso aconteceu e eu vou contar tudinho para vocês nesse vídeo. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Pois é, quem acompanha o canal sabe, eu tenho 3 filhos. O meu caçulinha, de 17 anos, inclusive já deu uma entrevista para mim nesse canal. Dá uma olhadinha lá no vídeo que eu o entrevisto. 17 anos vegetariano. Vocês vão conhecer o meu caçulinha. Depois eu tenho uma filha de 22 anos e a mais velha completa semana que vem 26 anos. Essa história toda aconteceu com ela, a Samantha. A Samantha é uma menina muito alegre, muito feliz e é a mais mimada dessa casa, com 26 anos. Sim, a Samantha, ela tem características de paralisia cerebral. Ela é cadeirante, não fala uma palavra, é 100% dependente de mim. Mas é o amor dessa casa. Ela é a minha força aqui na terra. Deus me dá força e mandou ela aqui para mim. É a menina que me dá força e que me ensina todos os dias a não reclamar da vida, né? A gente leva sempre um puxão de orelha da vida. Oh, vamos parar com essa reclamação toda? E a Samantha me dá essa lição todos os dias. É uma menina cheia de alegria e que transmite essa energia. E é uma coisa incrível essa troca que eu faço com ela. Mesmo ela não falando, ela se comunica. Ela se comunica com o olhar, com as expressões dela, com o corpo. E é uma coisa incrível. Eu ainda vou trazer ela nesse canal para vocês conhecerem, porque eu tenho muitas histórias naturais para contar, que em 26 anos eu tive a experiência de ter com a Samantha. E a história de hoje é a seguinte: a Samantha, quando tinha mais ou menos 8 anos de idade, ela tinha muitos, mas muitos episódios de sinusite, rinite e broncoespasmo. E gerava muita secreção nela, mas ela não conseguia expectorar essa secreção. E basicamente ela não dormia, porque ela ia respirar e faltava ar, ela não conseguia respirar. E era uma coisa incrível, porque alergologistas, quantos médicos eu passei, e o que acontecia é que a gente só ia trocando medicamento. A gente comprava um antibiótico, mas tinha um problema. A Samantha, como já contei para vocês, os meus filhos foram criados vegetarianos e também a gente tinha uma vida naturalista. Então, claro que eu sempre acompanhei os meus filhos ao médico. Primeira coisa, sentiu alguma coisa, um diagnóstico médico. Quando foi preciso, eles pouquíssimas vezes precisaram tomar antibiótico ao longo da vida. Se for necessário, é óbvio que a gente vai fazer isso e recomendo a todos que primeiro busquem um médico e seja feito um diagnóstico. Mas eu nunca deixei de acreditar num chazinho, nas plantas medicinais, para me ajudar com qualquer tipo de problema que eu tivesse aqui em casa. E a Samantha, eu tenho muitas histórias, como eu já falei para vocês, incríveis, de sucesso com as plantas. E quando ela tinha uma tosse, eu tinha um chazinho específico, que qualquer hora eu conto para vocês. Muitas coisas eu fazia nesse sentido. Mas quando ela precisava tomar um medicamento alopático, um antibiótico, um analgésico, ela tinha reação adversa. Então ela tomava um antibiótico e passava mal.
ela tomava um antialérgico e passava mal. Cada um tinha ela tinha uma reação. Ela nunca teve uma reação alérgica, mas ela tinha muitas dores abdominais. Ela tinha, assim, reações assim que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas era alguma coisa relacionada ao medicamento, porque como ela não fala, né? Então eu tentava entender o que estava acontecendo. Às vezes era um problema gastrointestinal, mas era só parar o medicamento que ela ficava bem. Então, juntamente com os médicos, entendemos que ela tinha reações adversas. E foi o que aconteceu. E foram mais ou menos 4 meses incansáveis. Ela tomava um antibiótico, dava problema, passava para um outro, dava problema, o antialérgico dava um problema, o outro antialérgico dava um problema. Eu sei que no final das contas, ela tinha tomado 4 antibióticos, 3 antialérgicos e ela estava do mesmo jeito. A gente estava parecendo um zumbi já, ninguém dormia nessa casa. Porque ela começava a dormir, a respirar e o nariz trancava, né? Uma das coisas que acontecia e ela acordava chorando. Foi um sufoco, acho que muitas mães já passaram por isso, ou por uma bronquite, ou por um outro tipo de problema. Eu sei que as mães aí, a gente sofre muito, né, com qualquer problema que as crianças tenham, principalmente os respiratórios, enfim. E a gente estava cansado, estava muito cansado. Eu e meu marido disso e, obviamente, vendo a Samantha passar por tudo isso. Resolvemos levá-la numa clínica naturalista, porque a minha esperança era, bom, se o corpo dela já é acostumado com substâncias mais fitoterápicas, eu acho que ela vai reagir melhor. E aí nós procuramos uma clínica na região onde eu moro, e nós fomos passá-la em consulta com um doutor que ele era cardiologista. Isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás, por volta de 20 anos atrás, né? Ele era cardiologista, mas ele atendia como clínico nessa clínica naturalista, e onde ele prescrevia, além de medicamentos naturais, terapias naturais, que eu amo, sou apaixonada, né? Com argilas, banhos, cataplasmas. É uma coisa assim apaixonante esse universo da medicina natural também. E aí, contando toda a história da Samantha para ele me disse o seguinte: vocês ficaram 4 meses nessa vida vendo a Samantha dessa forma e nenhum resultado. Eu quero que vocês me deem só 15 dias. Eu peço que vocês confiem no meu trabalho e me deem 15 dias, que a Samantha vai sarar desse quadro todo aí. Vocês vão parar de comprar medicamento, vocês não vão dar mais nenhum medicamento para ela. Se ela tiver febre, vocês vão dar um banho, né, mais frio, colocar a fraldinha molhada, úmida na testa dela. A gente molhava a fralda, torcia e colocava a fraldinha úmida na testa, nas costas, onde estava muito quente. E era assim que a gente fazia para baixar a febre dela, depois da recomendação desse médico. E aí ele disse assim: não me deem analgésico para ela, está intoxicada de medicamento, chega. Ok, agora vocês vão fazer também uma inalação de chá de eucalipto. Então eu fervia a água, colocava folhas de eucalipto, cobria ela com cobertor, ficava um tempinho, tirava o cobertor, passava um pano frio no rosto dela, depois eu cobria novamente, fazia ele inalar aquele chá de eucalipto. Teve toda essa recomendação médica para fazer isso. Mas o mais interessante de tudo foi que ele disse o seguinte: você vai agora para o supermercado e vai comprar orégano, cebola, alho e fubá. E vai fazer um cataplasma nessa menina. Eu quero 15 dias. Só que tem uma coisa: se ela tiver com febre, é proibido você fazer esse cataplasma. Ok, doutor? Isso foi numa sexta-feira, gente.
Nós passamos no supermercado, compramos o fubá, o orégano, o alho, a cebola que eu já tinha em casa, né? E fomos fazer a noite. Foi uma coisa incrível. Essa noite foi a primeira que a Samantha dormiu a noite toda. Eu não dormi porque eu fiquei apreensiva, né? Mas no outro dia, toda a secreção que ela tinha e que ela nunca tinha conseguido expectorar nem pela boca e nem pelo nariz, porque o nariz trancava, saiu tudo. Saiu tudo, gente. Foi uma coisa incrível. E aí, nós não precisamos nem esperar 15 dias. A gente já viu a resposta ali, né? E eu vou explicar para vocês como a gente fazia. Então, a gente fervia a água, né? Com orégano. O orégano, ele tem propriedades expectorantes. Aliás, eu já vou deixar aqui também uma receitinha para quem tem tosse, inflamação na garganta. O chá de orégano é maravilhoso. Essa semana mesmo eu conversei com uma amiga que eu não via há muitos anos, mais de 15 anos. E ela que me lembrou, falou, você me ensinou esse chá. E eu fiz muito pro meu filho. Ela tá escrita aqui no canal. E eu falei, puxa, é mesmo, né? Então, pegando esse gancho, o orégano eu já sabia que era maravilhoso como chá. E eu sempre dei para os meus filhos, quando tinha tosse e inflamação na garganta. Mas, no caso do cataplasma, então, a gente ferve o orégano nessa água. E aí, a parte, você ferveu, pode desligar o fogo. E você vai colocar o fubá nessa água com orégano e deixar assim, igual se você estivesse fazendo um mingau, um pouco mais firme. Você tem que ver a consistência, o médico me disse. Vai mais ou menos a olho, vendo que vai ficar uma consistência que você vai conseguir pegar assim, fazer um bolinho com esse cataplasma. A parte era para eu picar cebola e alho. Picava muita cebola e alho, bastante mesmo, para ficar forte. A gente, né, sente aquele cheiro de cebola e alho. Alho e cebola, gente, é um antibiótico natural, muito antes de existir antibiótico aí, né, esse antibiótico que a gente conhece, né, das farmácias. Então, você comer cebola e alho cru é maravilhoso. Nesse caso, ele ia no cataplasma. Então, depois que eu fizesse essa massa com o fubá, né, com o orégano, aí eu juntava a cebola crua com o alho cru naquela massa. E apertava aquela cebola crua com o alho na massa. Via mais ou menos qual era a temperatura que eu achava que ela poderia suportar. E quando estava assim morninho, mais para quente, tinha que tomar muito cuidado, porque dentro, às vezes, aparentemente, aquele fubá tá frio, mas dentro ele tá quente, sabe? Então, tinha que tomar esse cuidado. E aí, eu aplicava no peito dela, colocava bastante fraldinha, dava um jeito dela para ela não se mexer e ficava ali 40 minutos com aquele cataplasma. Foi isso, gente. Foi essa ida ao supermercado orientada pelo médico mesmo, super conceituado aqui na minha região, naturalista, e foi o que salvou essa menina de ficar sofrendo. E vou falar pra vocês, ela tem 26 anos de idade. Nunca mais, eu me arrepio de falar, nunca mais a Samantha teve broncoespasmo, nunca mais. Rinite, sinusite, ela teve sim alguns episódios. Aliás, eu acho que a última vez que ela precisou de verdade tomar antibiótico, ela precisou, porque depois disso, ela ficou assim, mais forte, o corpo dela aceitou mais alguns medicamentos que eu precisei dar para ela. Mas eu acho que fazem 8 anos, se não me engano, que ela tomou o último antibiótico para sinusite. Que ela estava com uma sinusite muito atacada, teve que tomar antibiótico, antialérgico. A gente estava morando numa região muito fria lá no sul. E ela teve sinusite bem forte. Ela precisou tomar antibiótico e ela tomou e ela não teve mais problema, na verdade, com antibiótico. Mas pouquíssimas vezes depois disso,
Eu acho que ela tomou antibiótico umas 2 vezes na vida, depois desse episódio aí dos 8 anos de idade. Então eu queria contar essa história para vocês e dizer que esse cataplasma de fubá é tão natural mesmo, que se você tomar muito cuidado com a temperatura para aplicar numa criança ou num adulto, tá? E você tiver precisando para uma bronquite, asma, você pode usar, que não vai te fazer mal. Não tem reação, como a minha filha sofreu com os medicamentos, não teve reação adversa nenhuma. Só tomar cuidado para a pessoa não ter febre, aí você não pode aplicar se a pessoa tiver febre, e também tomar cuidado com a temperatura que você vai colocar no corpo dela. Faça isso 3 vezes ao dia, para quem está precisando dessa situação aí, de precisar expectorar, tá bom? Que é maravilhoso. Foi assim para minha filha. E essa é a minha história com a minha filha Samantha. E eu tenho muitos vídeos ainda para fazer da história dela. Inclusive, nesse mesmo dia que eu fui na clínica, aconteceu uma outra experiência muito marcante com a Samantha. Muito bem sucedida com medicamento natural, que eu vou contar num outro vídeo para vocês. Mas eu fico por aqui, um beijo, até o próximo vídeo, se inscreve no canal e curte, comenta se você tem alguma história bem sucedida com as plantas medicinais, com medicamento natural, conta que eu quero saber. Um beijo, até o próximo vídeo.